Viagem planejada aos Estados Unidos vira pesadelo para a família de Taubaté. Avanço da pandemia do coronavírus no país norte-americano comprometeu hospedagem e até viagem de retorno para o Brasil. Para minimizar os prejuízos, agências de turismo da região oferecem descontos e vantagens para quem adiar viagens marcadas ao invés de cancelar o passeio. Levantamento do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos aponta 300 demissões em fornecedoras da Embraer. Desligamentos teriam sido motivados pela falta de novos contratos da fabricante brasileira impactada pela pandemia e também pela suspensão unilateral do contrato com a Boeing. Governador João Dória reúne em teleconferência prefeitos de municípios com mais de 200 mil habitantes para orientar sobre plano de retomada gradual da economia após a quarentena. Prefeitura de São José dos Campos tenta no Supremo Tribunal Federal suspender decisão da Justiça de São Paulo, que suspendeu decreto que permitia flexibilização de comércios e serviços já esta semana. Distribuição gratuita de máscaras reforça a prevenção do coronavírus em cidades da região. Nas ruas, focos são usuários do transporte coletivo. Em Taubaté tem estabelecimento comercial apostando na produção artesanal para garantir proteção de funcionários e clientes. Das ruas para a internet, em São Luís do Paraitinga, a prefeitura oferece dinheiro para artistas fomentarem a cultura nas redes durante a pandemia de coronavírus. Terça-feira, 28 de abril. As notícias da região agora no Band Cidade, segunda edição. Ao vivo pela TV e também pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. O avanço dos casos de coronavírus no Brasil impactou em diversos setores da economia, entre eles o de turismo. Muita gente que decidiu embarcar para outro país durante esta pandemia da Covid-19 enfrentou problemas na viagem devido à suspensão de voos e o fechamento de hotéis e restaurantes em várias partes do mundo. Uma família de Taubaté que estava a passeio na Flórida, nos Estados Unidos, precisou se desdobrar para conseguir retornar ao Brasil após ter o voo de volta cancelado. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu ao governador da Flórida a suspensão dos voos brasileiros por considerar que o nosso país vive um surto do coronavírus. O planejamento era para ser uma viagem de férias, tranquila em família, como costumavam fazer todos os anos. Mas dessa vez o percurso acabou seguindo outro rumo. Há 15 dias o Reginaldo estava na Flórida, nos Estados Unidos, não esperava acompanhar de perto o avanço da pandemia na cidade onde ele estava com a esposa, a filha recém-nascida e o enteado. Quando a gente chegou, a gente desceu por Miami e fomos direto para uma cidade do interior, que é da Flórida, que é um lado que muito poucos turistas vão, tem uma praia que chama Ana Maria, Sarasota e tal, são lugares diferentes que muitos turistas não vão. Então lá a gente na verdade se sentia tranquilo, a gente não estava a par de nada, porque ninguém comentava, não estava acontecendo nada. Então a gente só foi tomar conta disso tudo quando a gente recebeu uma mensagem dos parques da Disney dizendo que os parques iriam fechar. Daí que fomos ver porque quando você está fora, você não fica assistindo TV, né? Vendo jornal, notícia e tal. O empresário, que é morador de Taubaté, chegou a ficar sem opção de hospedagem depois que os restaurantes dos hotéis também fecharam as portas. Mediante tudo isso, a gente teve que ir para uma parte hotel que teria cozinha, porque como não teria mais restaurantes, nem lugar para comer. Então a única opção era você comprar no supermercado e cozinhar na sua casa. Você não tinha outras opções, porque lá não estava nada aberto. Então a gente teve que ir para um lugar, um custo maior, né? Porque é uma parte hotel para ter a cozinha, tudo. O outro desafio inesperado foi retornar para o Brasil. A notícia do cancelamento do voo chegou por e-mail. Até então estávamos tranquilos porque tínhamos a passagem de volta para, no caso, faltariam uns 4, 5 dias e iríamos embora. Só que nesse meio tempo essa passagem foi cancelada pela companhia aérea com uma possível troca com 3 datas futuras. E nós procuramos saber o que estava acontecendo nos aeroportos, só que não tinha informação, né? Então as companhias estavam todas fechadas, ninguém dava informação. Daí a gente conseguiu achar uma passagem pela internet, né? Só que muito longe, que era no Texas, em Houston. Então
A opção era essa ou não tinha opção, porque a gente estava vendo que o espaço aéreo ia fechar e daqui a pouco ninguém poderia voltar mais. Com a pandemia do coronavírus, o setor de turismo foi um dos mais afetados. Depois que companhias aéreas cancelaram os seus voos por tempo indeterminado, os países fecharam as suas fronteiras e muitas pessoas decidiram adiar a sua viagem. Diante desse cenário, agências de turismo estão oferecendo vantagens para o cliente que não desistiu de viajar e pretende fazer em outra ocasião. O Fábio trabalha há 7 anos no segmento de viagens e, para driblar a baixa na venda de pacotes turísticos nessa época, a agência está oferecendo descontos que chegam a 40% dependendo do destino. As expectativas para os próximos meses aí, elas são muito grandes e boas, apesar de saber que muitas pessoas vão ficar com problemas econômicos, né? Mas a gente sabe e o foco nosso vai ser trabalhar em cima das viagens menores, mais baratas, porque a hora que acabar essa pandemia, todo mundo vai querer tirar uma folguinha, vai querer descansar e vai querer curtir a família de uma forma diferente e não ficar só ali dentro de casa, né? Desde o início da pandemia, 30% das vendas de hospedagens previstas para os meses de maio e abril foram canceladas. E a maioria desses hotéis optou em devolver 100% do que foi pago. E em torno de 70% dos clientes obtiveram crédito para viagens futuras ou remarcaram para o segundo semestre. Se a atividade principal antes da pandemia por aqui era vender a viagem dos sonhos, hoje o desafio maior tem sido outro. Todos os dias nós estamos colocando promoções para o segundo semestre, para o começo do ano que vem. A gente já está trabalhando com viagens de fim de ano, Réveillon, Natal. Então, aqui na nossa agência, o trabalho está mais intenso do que antes do início da pandemia. O governador João Dória realizou nesta terça-feira uma videoconferência com prefeitos de 32 municípios com mais de 200 mil habitantes para apresentar detalhes do plano de retomada gradual da economia a partir do dia 11 de maio, quando deve ser autorizada a reabertura de estabelecimentos não essenciais por fases e regiões. Participaram da reunião os prefeitos de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Por nota, o prefeito Felício Ramute ressaltou a importância do governo do estado considerar as características de cada região na implantação do plano estadual. A Prefeitura de São José dos Campos ainda aguarda o resultado do recurso ajuizado junto ao Supremo Tribunal Federal para implementar o isolamento seletivo na cidade com permissão judicial, a exemplo de outras cidades, como Jundiaí, Campinas, Ribeirão Preto e Araçatuba, que já executam medida de flexibilização de comércios e serviços. O prefeito de Jacareí, Isaías Santana, informou que aguarda as diretrizes do governo do estado, o que deve ocorrer até o dia 6 de maio, para a tomada de decisões na cidade. E como reflexo da pandemia na economia da região, só neste mês, pelo menos 300 pessoas já foram demitidas de 6 empresas da região que fornecem peças para a Embraer, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Os representantes da categoria pretendem realizar um ato amanhã em frente à fabricante de aeronaves para cobrar das fornecedoras a recontratação dos funcionários e a abertura de uma negociação para que seja encerrado este processo de demissões. O sindicato diz ainda que as empresas fornecedoras alegam a falta de novos contratos com a Embraer. São José dos Campos iniciou nesta semana a distribuição gratuita de 100 mil máscaras para os usuários do transporte público como medida preventiva contra o coronavírus. Em Taubaté, o protetor facial agora também faz parte da rotina dos funcionários da empresa de ônibus. Na cidade, o uso ainda não é obrigatório, mas já tem estabelecimento comercial distribuindo máscaras para os clientes que chegam desprotegidos. Muitas autoridades de saúde acreditam na eficácia da medida para reduzir a transmissão da Covid-19. Entre uma viagem e outra, os motoristas fazem uma parada para proteção. Na rodoviária de Taubaté, começaram a receber os kits com máscaras faciais e álcool gel. Mesmo com a restrição, tem muita gente que ainda está trabalhando, está circulando, entendeu? E isso evita da gente não só se contaminar, mas como contaminar os próximos, né? E os familiares, enfim.
vai achatar a curva, né, como eles dizem. Mais de 400 máscaras caseiras de pano passaram a ser entregues aos funcionários do terminal pela concessionária que administra o transporte público na cidade. Não é obrigatório, mas uma recomendação. Funcionários com doenças crônicas e no grupo de risco já foram afastados, né? Então hoje a gente tem um efetivo reduzido, né? Assim como o número de passageiros, e quem está no trabalho, no dia a dia, está sendo protegido agora com esse EPI, que é a utilização das máscaras. A iniciativa reforça outras medidas de higienização já adotadas pela empresa dentro dos ônibus. Vai evitar, né? Ser mais segurança para a gente, não só para a gente, para os próximos também. Já em São José dos Campos, a proteção também foi estendida aos passageiros. A prefeitura começou a distribuir 100 mil protetores faciais aos usuários de transporte público. A preocupação em usar máscaras não é apenas no transporte público e nas ruas, mas também dentro dos estabelecimentos comerciais. Pensando nisso, este salão de beleza resolveu inovar e criou kits de higiene com máscaras faciais para oferecer aos clientes. Com material simples separado, a ideia deu certo. Em segundos, a proteção fica pronta aos clientes. A iniciativa surgiu depois que as máscaras faciais descartáveis começaram a sumir no mercado. É bem rápido para fazer, a gente desenvolveu rapidinho e eu acabei pesquisando na internet, né? Vendo as opções de materiais, coisa que fosse fácil para a gente fabricar, e deu super certo. Salões e barbearias foram autorizados a funcionar desde que com medidas de proteção, higienização e hora marcada para clientes. Mas kits como este reforçam ainda mais o cuidado com o atendimento ao público. Em tempos de pandemia, a iniciativa ganha destaque. É obrigatório que cada cliente traga a sua máscara, mas nem todo mundo faz isso. Então, a gente teve essa ideia de fabricar a nossa própria máscara, que é para, assim que o cliente chegar no salão, a gente já entrega o kit para ela usar aqui. É uma atenção, né, que a gente está dando para os nossos clientes, na verdade. É cuidado para elas e para a gente também. Pelo menos 7 carros foram multados hoje por estacionamento irregular e desrespeito às regras da quarentena na praia do Capricórnio, em Caraguatatuba. A fiscalização dos agentes de trânsito foi realizada após denúncia de moradores. Como medida de prevenção à pandemia do coronavírus, um decreto da prefeitura proíbe o estacionamento em praias para evitar aglomeração de turistas. Ainda segundo a administração municipal, a infração é considerada grave, com multa de R$ 195, mais 4 pontos na carteira de habilitação. Depois do intervalo, a Prefeitura de Taubaté abre inscrições para a mostra virtual de artes. Os detalhes já, agora às 7h01.